Um dos responsáveis pela invasão ao sistema de pagamentos do governo federal já foi identificado. A investigação apontou que os suspeitos tentaram desviar pelo menos 3 milhões e 500 mil reais. O Banco Central investiga se parte do dinheiro foi enviada para fora do Brasil. O valor total transferido pelos criminosos ainda não foi confirmado pelo governo. A investigação apontou que suspeitos usaram números de CPFs para fazer repasses. As invasões ao CIAF, Sistema do Tesouro, usado para os pagamentos, começaram a ser identificadas em 5 de abril. A Polícia Federal abriu inquérito para apurar o caso há 2 semanas e já conseguiu identificar mais de 200 tentativas de pagamentos indevidos. Parte das operações irregulares foi bloqueada antes da conclusão. A apuração identificou que pelo menos 17 senhas foram alteradas para a tentativa de realizar as transferências. Hoje isso é um comércio, é um negócio na Deep Web, né, no submundo da internet, onde você compra os dados crus, né, informações, credenciais, contas, que você possa usar aquilo de alguma forma. Em alguns casos, em troca de dinheiro. Em outros casos, simplesmente exposição ou ridicularização de um determinado agente. Pois é, e nesse caso também mostrou uma fragilidade, né, por parte da segurança digital do governo brasileiro. Então, quem chega para fazer uma análise é Estela Aranha, que é advogada e membro do Conselho Consultivo da ONU para a Inteligência Artificial e também ex-secretária de Direitos Digitais. Estela, boa tarde, seja sempre muito bem-vinda aqui ao Conexão Record News. Então, o primeiro ponto é esse, que eu gostaria da sua análise. Mostrou realmente uma fragilidade, não é? Exatamente, né? Hoje a gente tem esse grave problema de segurança digital e, enfim, ele pode ser feito de várias formas, né? Por meio de phishing, exploração de vulnerabilidades ou roubo de credenciais. Pelo visto que a polícia investigou, foi feito por roubos de credenciais, né? Então, a gente tem, né, uma Polícia Federal preparada para investigar esse tipo de crime. É claro que ela tem um limite, né, no tamanho que esse tipo de crime vai crescendo, mas por isso mesmo a prevenção é muito importante e necessária. Agora, Estela, com relação a esses crimes na internet, né, com o que a gente tem de investigação, de tecnologias, é possível rastrear tudo, ou seja, chegar realmente aos culpados? De modo geral, a polícia tem conseguido, né? Tanto a Polícia Federal, que ela tem núcleo especializado de crimes de alta complexidade, né, dentro da diretoria de crimes cibernéticos, e ela também tem conexões internacionais. A gente vê alguns casos, por exemplo, no mundo inteiro, em que você até usando criptomoedas, que em tese seria teria mais privacidade, né, no uso dessa moeda, a gente consegue interromper esse fluxo. É claro que tem que agir rápido, tem que ter colaboração, tem um monte de coisas para conseguir rastrear, mas de modo geral se consegue. Às vezes, né, acontece esse tipo de crime, se demora muito a perceber, não se percebe, não se tem a denúncia. Então, isso é muito importante também, né? A rapidez com que você age, obviamente, né? Para você conseguir ir atrás dos rastros e evitar justamente essa movimentação. Passa o dinheiro para uma conta e para outra e você nunca mais vai conseguir bloquear esse dinheiro. Não foi o caso, conseguiram bloquear parcialmente já esse dinheiro, como também compra criptomoeda, passa esse patrimônio, vai passando de mão em mão e você não encontra. Mas se for feito de modo rápido, de modo geral, se rastreia sim. Pois é, mas a informação que a gente tem é que o primeiro ataque significativo foi feito justamente numa véspera de feriado. Então, até a data, né, foi escolhida ali a dedo, vamos dizer assim. Agora, com relação ao valor levado, o governo ainda realmente não deixou tudo muito claro. Existem algumas estimativas, parte realmente foi recuperada. Essa parte que não foi, muito provavelmente o governo pode ficar no prejuízo ou existe ainda uma possibilidade, porque você acabou de mencionar, né, Estela, a importância da rapidez em casos como esse, né? Eu acho que, na verdade, se consegue com investigação tentar chegar, né, aos criminosos e eventualmente recuperar. Não é impossível isso, claro que a rapidez, né, diminui a chance desse dinheiro ir passando de um para o outro, mas hoje, de modo geral, uma colaboração muito grande nesse tipo de crime do setor bancário, entre outras coisas. Então, você consegue, de alguma forma, com a investigação, acessar aos criminosos. Mas é claro que o central aí é evitar que isso aconteça, né? E a prevenção, que é muito importante. Nesse sentido, Estela, o governo já até anunciou que intensificou
ações de segurança, né? O que é preciso fazer para que casos como esse não voltem a se repetir? Então, pelo que parece, foram credenciais roubadas, né? São senhas e o nome dos funcionários, né? O login dos funcionários para usar. Então, você criar formas de verificação e autenticação, principalmente, né? De quem está, de cada credencial, e você ter processos, né? Que você tem que confirmar e que não é simplesmente o uso de uma senha, de um login, que você consegue acessar esse tipo de transação. Isso é muito importante, né? Então, você ter autenticação, você ter processos em que outra pessoa tenha que confirmar quando são operações financeiras, entre outras coisas. Isso é muito central. E, principalmente, né, cibersegurança é uma coisa necessária, mas também envolve investimento de recursos, né? A gente tem que entender isso, que é uma prioridade. Tem que ter investimento de pessoal, treinamento, recursos para que todos os órgãos públicos tenham a necessária cibersegurança. Você chegou num ponto essencial, né? Hoje em dia, você acredita que o governo e até mesmo as empresas têm um olhar atento nesse ponto sobre a importância do investimento em segurança digital? Eu acho que é aquém da necessidade. Hoje são prejuízos enormes na economia, e isso eu estou falando de todo mundo, né? Dos privados, né? Eu acho que não, assim, no Brasil a gente entende menos a importância disso. São prejuízos muito grandes, né? Entre transações, tanto quando entra empresa, como golpes de pessoas físicas, também pessoas jurídicas. Então a gente precisa muito mais investimento em cibersegurança, né? De todo mundo, do setor público e do setor privado. O setor público também, né? Precisa de maiores investimentos, precisam de criação de órgãos que cuidem disso, que tenham funcionários capacitados para cuidar disso. E isso a gente está falando de todos os órgãos, de governo federal, estaduais, municipais, aí, toda a cadeia, empresas públicas, entre outras coisas. Acho que a gente precisa, sim, pensar dos prejuízos que isso causam e vão causar ainda mais. Cada vez mais tem crimes digitais. Com a inteligência artificial, isso pode ficar potencializado ainda, né? Capacidade de ataque vai ser muito maior. Então, é necessário, sim, a criação de órgãos, de ter pessoas especializadas, de criar um ambiente de cibersegurança aí necessário para a evolução da economia digital. Até porque, não é, Estela? Eu acredito que os crimes também vão evoluindo junto com a tecnologia, né? Então, uma proteção que valia até hoje, amanhã pode não ser mais eficiente. Na verdade, nesse caso, a gente sempre está correndo atrás do prejuízo, né? Eles sempre arrumam um golpe novo, um ransomware novo, uma tecnologia nova, né? E a gente tem que rapidamente correr atrás para poder, enfim, e a gente sempre fala, né, invasões, vazamentos, esse tipo de coisa, isso vai acontecer, sempre vai acontecer, é impossível que seja absolutamente blindado. O que a gente tem que ter é uma estrutura para quando aconteça, a gente contenha rapidamente os danos. Então, para a gente rapidamente identificar, rapidamente a capacidade, né, a potencialidade, né, de quem roubou uma senha, de fazer o estrago tem que ser menor, por isso que tem que ter diversos tipos de processo, autenticação. Enfim, tem que ter uma série de medidas para que quando acontece uma invasão, que vai ser inevitável, um dia sempre vai ter, né? Não tem como, porque eles correm na frente. Quando acontece, né, um roubo de credenciais, entre outras coisas, os danos sejam menores, se consiga rapidamente resolver os problemas e ir atrás, né, dos criminosos, recuperar o dinheiro, que não deixe mais que esses gastos sejam feitos. Então, tem, enfim, né, tem sistemas que mostrem que está diferente, que está passando, por exemplo, por uma conta que não está cadastrada, acabou de ser, né, essas coisas, né? Porque eventualmente eram recursos que iriam para pagamento de outras coisas e foram desviados de conta. Então, tinha que ter salvaguardas aí nos sistemas que apontassem justamente que está ocorrendo uma operação de fraude, né? Que não é usual, que não tem esse tipo de segurança. A gente tem tecnologia sendo desenvolvida para detecção de fraude, tem que ser usada essas tecnologias usadas, né? Exatamente, não adianta ter e não ser implementada. Estela, está chegando um outro assunto aqui que é destaque do dia, que é o seguinte: um projeto de lei aprovado pelo Congresso norte-americano pode banir o TikTok dos Estados Unidos. Isso, se isso acontecer, a ByteDance, que é a dona da rede social, se ela não encontrar um comprador de confiança dos norte-americanos. E o presidente Joe Biden, inclusive, já assinou a lei.
A ByteDance vai ter, então, 270 dias para encontrar um comprador das operações do TikTok nos Estados Unidos. Esse prazo poderá ser renovado por mais 90 dias. Só que o novo dono, olha só, ele não pode ter relação com a empresa chinesa. O TikTok lamentou a decisão e disse que a medida atropelaria os direitos de liberdade de expressão de 170 milhões de americanos. Minha pergunta para você é o seguinte: o que está em jogo aí em relação aos dados? Quando a gente baixa um aplicativo, tem os nossos dados ali para aquela empresa. Qual que é a preocupação americana em relação ao TikTok ligado à China? Então, né, essa lei que, na verdade, ela indica o desinvestimento, né, do capital chinês aí, alguns analistas americanos dizem realmente que tem esse discurso também da proteção de dados, mas que nos Estados Unidos é muito fácil você comprar dados. Lá não tem lei de privacidade, né? Então, e os dados podem ser vendidos e qualquer um pode comprar os dados. É claro que, obviamente, o uso por meio do TikTok, você tendo lá o dado todo dia, recolhendo mais informações e tal, é muito mais sofisticado, né? Mas o que eles acham, de uma maneira geral, estou falando no debate americano, é que não é um acesso aos dados, que qualquer broker lá, qualquer negociante consegue vender dados do público americano, e isso acontece muito no mercado americano, mas é mais de eventual ou de conteúdo, né, de você estimular e ter, por meio do algoritmo, ou por meio do próprio aplicativo, mensagens ou conteúdos em eventual problema em relação à China, né, que é considerado, né, um adversário geopolítico dos Estados Unidos, você manipule aí toda a opinião pública americana. Então, também usam os dados, mas o principal argumento é essa: como que você, por meio de um aplicativo, consegue manipular os discursos, né, e trazer mensagens mais pró um ponto de vista que eventualmente seria conflitante com os interesses americanos na geopolítica em relação à China. Pois é. E olha, Estela, tem outra notícia aqui para a gente analisar. Aqui no Brasil, o Google não vai permitir que candidatos às eleições municipais deste ano paguem para que as propagandas sejam vistas por um maior número de pessoas. A decisão da empresa foi divulgada hoje. Segundo a companhia, existe uma dificuldade técnica em cumprir uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que, entre outros pontos, exige o acompanhamento em tempo real das informações de anúncios, como conteúdo, valor pago, quem é o anunciante e qual é o público-alvo da campanha. O Google afirmou que tem um compromisso global de apoiar a integridade das eleições e vai continuar com diálogo com autoridades em relação a este assunto. Mais uma vez, a gente vê aqui como a internet, como as redes sociais são fundamentais e conforme vão acontecendo problemas, essas companhias têm que se adequar, não é? Exatamente, eu acompanhei bem esse debate nas últimas eleições. Acontecia de estar uma propaganda muito forte na internet, né, com muitos views, aparecendo muito quando você entrava, principalmente no YouTube, e você ia lá na biblioteca de anúncios e ela não estava. Então, você não sabia se era uma propaganda legal, que estava nos termos da legislação ou não. E eles sempre alegavam isso: nós temos uma dificuldade técnica dessa biblioteca de anúncios em tempo real. E a resposta que nós tínhamos é o seguinte, né, propaganda é muito controlada no processo eleitoral. Então, qualquer panfletinho, você não tem que ter lá o CNPJ de quem pagou na hora que você recebe, né? Ou a propaganda política, todo o material de campanha tem um CNPJ, você sabe quem pagou, e aí você vai lá, tem um acesso, né, de quanto gastou. E a gente não conseguia ver isso nas redes sociais, em especial nessa biblioteca de anúncios do Google, do YouTube, né, quando ele publicava. Então, ficava muito difícil mesmo, e tinha esse debate, né? Como é que você não está cumprindo a legislação se estão circulando os anúncios e a gente não consegue saber se esses anúncios são legais, que estão de acordo com a lei, se a gente não tem essa biblioteca de anúncios em tempo real. Então, foi muito boa essa medida do Google, porque realmente ela não conseguia cumprir, e não é desta legislação deste ano, dessa portaria que foi lançada esse ano, né? Em comparação às últimas eleições, já tínhamos esse problema de acompanhamento em tempo real, sempre reclamávamos aí, quem acompanhava com a empresa, de não conseguir acompanhar essa propaganda eleitoral, se era legítima, se era nos termos da lei. Então, quando ela proíbe, ela diz, bom, realmente eu não tenho tecnologia para atender à legislação brasileira. Pois é, vamos ver então os reflexos, né, dessas medidas para as próximas eleições municipais. Estela, muito obrigada pela análise, foi muito bom te ouvir aqui no Conexão. Uma boa tarde para você e até a próxima. Muito obrigada, boa tarde para todos. Boa tarde.